Nessa penúltima palavra da nossa série sobre escatologia, nós vamos falar sobre a apostasia. A apostasia, ela é o abandono público e consciente da fé. A apostasia é andar literalmente no caminho contrário. É deixar, a palavra apostasia, apostasis, ela é como se eu mudasse completamente de direção. A gente fala sempre sobre a conversão, né? A pessoa está indo para um canto, ela converte, né? É como se ela desconvertesse. Ela vira completamente contrário àquilo que é a fé. Então, eu acho que foi na série sobre graça que a gente falou sobre o poço, né? Que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E o que acontece? A fé, ela é o mecanismo, o instrumento pelo qual eu acesso a salvação que vem pela graça. Então a gente imagina assim, um poço e tem um balde. A fé é o balde aonde eu deixo até a água, que é a graça, e alcanço a salvação. Amém? Entendendo? E aí a apostasia é chutar o balde, literalmente. A apostasia é eu agora estou contra tudo aquilo que me leva à graça. Então, a apostasia é justamente virar a costa para a fé. E a apostasia em si, ela já aconteceu em várias situações da história. Durante a história da igreja, já teve muita gente que apostatou, já teve comunidades inteiras que apostataram, que viraram as costas, que negaram Jesus, principalmente no tempo das perseguições, no tempo que, quer dizer, ainda até hoje acontecem as perseguições, mas no tempo onde tinha um pouco mais de veemência, por exemplo, como no Império Romano, por exemplo, quando os judeus começaram a fazer pressão para aqueles que tinham se convertido, e eles começaram então a fechar todas as portas da sociedade para aqueles que tinham se convertido. Então algumas pessoas estavam voltando às práticas judaicas porque o cristianismo para ele o afetou profundamente. Então essas pessoas estavam apostatando, virando as costas para a fé. Abram comigo a sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. A gente vai começar a trabalhar o conceito da raiz, de onde vem essa apostasia. Paulo, ele escreve muito sobre apostasia, e ele escreve muito aos seus discípulos. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo está escrevendo a Timóteo o que o próprio Espírito Santo está dizendo a ele. Ele está dizendo que, olha, esses dias, assim, o Espírito Santo está falando, nesses dias que antecedem o final, nos últimos dias, já pertinho a apostasia. Muitos vão apostatar da fé, muitos vão virar costa para a fé. E aí ele está falando que existe 3 fontes da onde jorra a apostasia. Primeiro, ele está falando de espíritos enganadores. Segundo, ele fala de doutrinas de demônios. E outros, ele fala de homens hipócritas que pregam mentiras. Percebe então que a gravidade do assunto está completamente ligada ao conhecimento. Você percebe que ao nível de conhecimento, ao nível de sabedoria, ao nível daquilo que a gente tem de revelação de Deus, a apostasia está ligada a isso. Por quê? Porque a apostasia, infelizmente, está ligada à igreja. Porque não se pode apostatar da fé, alguém que nunca teve. Não se pode virar costas para algo que nunca conhecemos. Então, infelizmente, e graças a Deus que o Senhor disse, alguns apostatarão. Tem muitos versos falando sobre isso. Jesus disse sobre que, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Jesus também diz que se não fosse abreviado esses tempos, até os escolhidos seriam enganados. Você vê então que a força disso é muito grande. Você vê que o peso disso é muito grande. Então perceba que o assunto, ele fala de situações que podem ser, por exemplo, a apostasia ela pode vir através de escândalos. Ela pode vir através de má interpretação de situações. Ela pode vir através de coisas que não foram bem resolvidas. Você percebe, então, que a igreja ela caminha sempre numa linha fina e tênue sobre esse assunto. Porque na nossa geração, a apostasia ela é muito presente. E por inúmeros motivos. Então, alguns podem apostatar por ensinos demoníacos, doutrinas inspiradas por demônios, ensinos hipócritas e mente cauterizada. O que é isso? A mente cauterizada ela é uma mente queimada a fogo. Cauterização é onde queima uma determinada região para que aquela região que foi queimada perca a vida. E ela ali não produza mais nada. E aí tem a cauterização capilar, tem a cauterização não sei o que é justamente isso, queimar. Queimar. E aqui está falando de uma mente que foi cauterizada, queimada por enganos, por doutrina de demônios, por espíritos enganadores, por homens mentirosos e hipócritas. E aí, para quê? Para que a vida de Deus ali não funcione mais. E o que acontece é que uma das definições de apostasia é que a apostasia é a influência de demônios na religião. A apostasia é o governo, na verdade, o governo, a liderança de demônios na religião. Olha o que diz 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, de verso 1 ao 3. 2 Tessalonicenses, verso 1 ao 3. Diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não se movam facilmente o vosso entendimento, nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, algumas versões dizem epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vos será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo também sofria com fake news no seu tempo. Então alguns estavam escrevendo carta dizendo, cara, essa carta foi Paulo que mandou. Essa carta foi Paulo que mandou. E ele dizendo, não fui eu, não fui eu. Tanto que tem algumas cartas que ele fala assim, eu de próprio punho e letras garrafais vos escrevo. Essa é a minha marca em todas as cartas. Ele está dizendo, cara, essa é a minha assinatura, é a minha rúbrica. Né? E aí, o que acontece é que ele está dizendo, olha, Jesus não volta na nossa geração, calma. Ainda duas coisas têm que acontecer para acelerar a volta de Jesus ou para anunciar o retorno de Cristo. Ele fala, uma delas é a apostasia. Uma delas é virar as costas para o Senhor. Só que, quando eles falam de apostasia, em alguns versos eles falam a grande apostasia. Porque, como eu disse, em todos os lapsos da história, teve gente que apostatou. Mas em massa, em grandes proporções, é marca e sinal do fim dos tempos. Então, hoje a gente vê, por exemplo, você dá um Google depois aí, Inglaterra, na Europa, igrejas históricas, por exemplo, a igreja de John Wesley, onde um avivamento ele ganhou mais de 1 milhão de almas. Hoje é uma boate, a igreja. Você tem igrejas que viraram bares, igrejas monumentais que viraram hotéis, igrejas na Alemanha, Inglaterra, onde se tinha grandes referências do cristianismo, de grandes homens de Deus, hoje são bares e boates. Porque é uma nação que foi
se distanciando, se distanciando e se distanciando e se distanciando. E Deus para eles ficou a história dos meus avós. E sabe o que é engraçado? A igreja brasileira ela não é constituída, em sua maioria, por jovens. Sabia disso? Você vê muitos jovens na igreja, mas, por exemplo, quando você vai fazer um censo ou um levantamento, o que acontece é que esses jovens eles são voláteis em igreja. Então, talvez você possa olhar para a nossa cidade, que é pequena, e ver que em certa estação de tempo, tal igreja tinha muitos jovens. Mas aí, quando passa a outra estação, aqueles jovens que estavam aqui se moveram todos para outro lugar. E aí, aquela outra igreja agora está cheia de jovens. Por quê? Porque os jovens que estavam aqui saíram para ali. E o que acontece? Aconteceu um circuito, e claro que nesse caminho alguns vão se perdendo. E o cristianismo, então, começa a ser a religião da vovó, a religião dos meus pais. Né? Quando você pega, você tem muito essa experiência de pessoas que dizem assim, eu ia na igreja quando eu era criança, quem me levava? Os meus avós, os meus pais. E hoje, a galera da fase adulta, o que acontece? Estão virando as costas para a fé na qual eles nasceram muitas vezes. E as pessoas têm aquele engano de pensar, por exemplo, que todo judeu é um santo homem de Deus. Ou é muito sábio. Judeu é quem nasceu em Jerusalém, lá em Judá. Não porque ele é de Deus. Lá também existe muita apostasia. Na verdade, eles mataram o Cristo. Você entende? Então, esse assunto, a apostasia, ela é extremamente perigosa. Sabe por quê? Porque ela é perto da gente. Não é uma coisa, gente, vai vir. Não, ela já está aqui. Quero te mostrar, então, 3 níveis de apostasia. O primeiro nível é um nível ameno, um nível básico, e que eu particularmente, eu quase nunca dou opiniões particulares, prefiro deixar o texto falar. Mas, nesse assunto, particularmente, eu já enxergo a igreja de Cristo Jesus na face da terra entrando nesse primeiro nível de apostasia. É um nível ameno. Está lá em Mateus capítulo 24, de 10 a 12. Diz assim, Mateus 24, 10 a 12. Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. Jesus está falando sobre os fins dos tempos. E ele pega e diz o seguinte, nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e se aborrecerão uns com os outros. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse nível de apostasia, digamos, eu dei um nome para ele, eu chamo de apostasia institucional, que é o que tem acontecido hoje na nossa nação. Porque é uma apostasia da instituição, da igreja. Muitas vezes a pessoa ainda ama o Senhor, mas por inúmeros motivos, por inúmeras razões, essa pessoa não congrega mais. Essa pessoa não está reunindo com o corpo de Cristo. Entende? Então, por conta de escândalos, por conta de tantas coisas, e assim, eu acredito que os escândalos eles fazem parte da ativação da apostasia. Porque quando a pessoa ela vem para Cristo, ela vem quebrada. Eu não sei você, mas eu acho que a maioria dentro dessa sala chegou diante de Jesus moído, quebrado. Ninguém chegou assim, nossa, eu sou tão santo, 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 que só falta Jesus na minha vida. Todo mundo, às vezes, na maioria das suas vezes, por quê? Porque a dor nos faz enxergar coisas. A dificuldade nos faz ser mais quebrantados e nos aproximar de Deus. Quando a gente está passando perrengue, quando está no deserto, sei lá, chame como você queira, a tempestade, deserto, vento, sei lá, provação, fornalha, cova do leão, seja qual for a sua definição de tribulação, digamos assim, a gente é mais suscetível a ouvir a Deus e se quebrantar. E se alguém chegar e dizer, eis que te digo, planta a bananeira que eu vou te curar, a gente planta a bananeira porque está quebrantado, a gente está precisando da presença de Jesus. Sabe o que acontece? É que os escândalos eles vão ferindo as pessoas. Então esse nível ameno
de apostasia, as pessoas estão decepcionadas, estão feridas, machucadas, enganadas ou simplesmente escamas. E aí, o que a gente faz? Como dizia a minha mãe, uma palavra de sacode neném, uma palavra de chacoalhar, um choque do desfibrilador do céu, faz essa pessoa retornar. Uma mesa sincera, um discipulado genuíno, um tempo de comunhão faz com que escamas se caiam e as coisas se resolvam e fiquem extremamente curadas e a pessoa é restaurada então à comunhão da igreja. Sabe, esse primeiro nível, isso pode estar acontecendo com muita gente. O nível a gente tem hoje na nossa nação algo chamado desigrejados, que são pessoas que se professam a fé cristã, mas elas não congregam mais em canto nenhum. Até um certo ponto, eu dizia que isso poderia acontecer. Alguém servir a Cristo e ser desigrejado. Mas estudando a fundo as Escrituras, não tem como. Não tem como ser igreja sozinho. E a salvação está ligada a um povo e não a uma pessoa. Jesus morreu pela sua noiva. E o papo de Jesus tem um propósito específico para você. Não. Deus tem o seu plano. Deus tem os seus projetos. Você que se encaixa no projeto de Deus. Deus não vai personalizar um projeto para você. Porque Deus quer que você seja um profeta. Deixa eu te perguntar, tu já viu quantos profetas ele já levantou? Entenda que o seu chamado não é novo. Não é. O chamado é de Deus, é Ele quem chama, é Ele quem prepara o propósito, é Ele quem faz as coisas. É Ele quem fez a arca e colocou todo mundo dentro. Então, quando a gente fala dessa revelação de que eu preciso ser igreja. Amém? Está todo mundo bem? Tranquilo? Quem está com sono diz amém. Tem café lá dentro, bora acordar. Segundo nível de apostasia é um nível grave. E a partir de agora o bicho pega. Literalmente. O nível grave está lá em Hebreus capítulo 4, de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8, diz assim: porque é impossível os que, uma vez já foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra e das virtudes do século vindouro, e recaíram outra vez, renovados para o arrependimento, é impossível. Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao desprezo. Porque a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora, no nível grave da apostasia, a conversa muda de tom, muda de sintonia, muda de tonalidade. Por quê? Porque essa pessoa, ela provou de 5 coisas extraordinárias. Primeiro, de uma iluminação. A luz do evangelho resplandeceu sobre essa pessoa. Terceiro, ela provou do dom celestial. Alguns dizem que esse dom celestial refere-se à salvação, porque pela graça sois salvos, não vem de vós, mas é dom de Deus. Terceiro, diz que ela foi participante do Espírito Santo. O cara provavelmente tinha ministério, fluía nos dons. E quarto, ela provou da boa palavra de Deus. Talvez essa pessoa começou a colher orações, sementes que ela plantou, ela começou a colher. E disse que ela experimentou virtudes do século vindouro. Quando se refere ao século vindouro e tempo do que está por vir, está referindo-se o reinado de Cristo. E aí, essa pessoa experimentou aqui na terra um governo de Deus sobre a vida dela. Só que essa pessoa aqui diz que ela recaiu.
E aí então, o arrependimento dela, diz o autor, diz que se torna impossível. E aí, a gente precisa pensar sobre isso. Porque, a primeira coisa terrível desse texto é essa palavra recair, parapipito, essa palavra difícil. Que essa palavra recair não é cair de novo, mas essa palavra recair é a palavra desencaminhar. É como se um trem estivesse andando sobre o trilho e ele acabou se descarrilhando. Ele saiu do trilho e o que acontece é que não é apenas cair ou recair, é não parar de cair. Ou seja, essa pessoa ela vive em queda constante. Na verdade, ela não se levanta mais, ela está praticamente praticando uma impiedade o tempo todo. Ela não consegue ter um arrependimento genuíno. Ela está ali, uma pessoa que aceitou o seu estado de queda perpétuo. E isso é uma apostasia grave. E o texto está dizendo que essa pessoa é impossível reconduzi-la ao arrependimento. Por quê? Porque ele está de novo crucificando a Cristo. Só que entenda que a obra de Cristo foi consumada. Como? Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se no trono. Ou seja, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu não vou descer de novo para morrer por você de novo. Ou você apropria-se do que Cristo já fez, ou é impossível reconduzir ao arrependimento. Quantos estão entendendo? Quem deu um temorzinho no coração agora? Crucificar de novo é uma metáfora de uma apostasia. Significa que a pessoa ela conheceu a verdade do evangelho, experimentou da graça, mas ela age com desprezo em relação ao que Cristo fez na cruz. Então, é como se aquela pessoa ela não tivesse se preocupando com o sacrifício de Jesus. Então, ela vive intencionalmente nessa queda constante. O terceiro nível de apostasia é onde a pessoa ela se torna agora um militante contra a fé, que é o nível gravíssimo. Falei do nível ameno, nível grave e agora é o nível gravíssimo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Tanto no nível grave, quanto no nível gravíssimo, não há volta. E aí, é muito difícil falar sobre isso, é complicado colocar afirmações, mas existe sim uma linha aonde quem ultrapassa não volta. Existem pessoas que ultrapassaram a linha da graça. Pessoas que ultrapassaram a paciência de Deus. Pessoas que eles foram intencionalmente obstinados a irem para o inferno. Porque se tem uma coisa que eu vejo Deus fazer, é Deus insistindo em nós muitas vezes. Deus insistindo em nós muitas vezes. Nós lemos há pouco o texto de Hebreus, capítulo 6, que fala que o cara provou do dom celeste, o cara isso, aquilo, outro. E lá embaixo a gente lê o que diz assim, e a chuva que caiu muitas vezes, e a terra que bebeu dessa chuva produziu fruto. Ou seja, a chuva cai muitas vezes, Deus fala muitas vezes com a gente. E penso eu que para alguém ser um apóstata e ir para o inferno, ele faz muito esforço e insiste muito em se perder. Porque Deus fala o tempo todo, de todas as formas inimagináveis. Eu brinco que Deus usa tudo e todos para falar com a gente, que eu tive uma experiência de um tempo que eu não estava bem com Jesus,
E eu estava trabalhando de mototaxista, e eu peguei uma corrida mês de julho, era uma irmã, coque, saião, aquela coisa toda, e eu pensando, essa irmã vai querer me dar uma palavra, quer ver? Escuta, quando o cara não está bem, todo mundo já é uma ameaça, né? O cara vai, ih, rapaz, lá vem essa irmã querer. E aí a gente chegou na porta da igreja, que era a EBF, eu lembro, cara, que cena maravilhosa. E aí eu cheguei lá e tinha um gurizinho assim, um moreninho careca, de terno e gravata. Um menino desse tamanho assim. E aí a irmã falou, querido, você espera aqui que eu vou lá dentro pegar o dinheiro e já volto? Eu falei, espera. E o molequinho me olhando. E o molequinho pentecostal, fazia assim com o pezinho, ele, ó. Eu fiquei olhando, que isso? Sabe o que aquele pirralho ungido falou para mim? E aí, vaso, como é? Vamos endireitar tuas veredas? E é engraçado porque Deus fala de todas as formas. Mas então o apóstolo insiste em não beber da água da chuva que cai muitas vezes sobre ele. E aí, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 4, diz assim: Amados, já é esta a segunda carta que eu vos escrevo, ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vós vos lembreis da palavra que dantes fora dita pelos santos profetas, e que o mandamento que o Senhor e Salvador dado mediante os seus apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, aonde está a promessa de sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que isso é uma piada e uma zombaria de quem conhece o assunto volta de Cristo. Porque o ímpio não vai te zombar porque você é crente. O máximo que ele faz é te desprezar. Quem vai zombar de você é um crente desviado. Que vai começar a dizer assim, cadê o Jesus que quer voltar? Até agora nada. Essa é a crítica dos caras. Cadê o Jesus que quer voltar? Que até agora está tudo igual como era do tempo dos nossos pais. Tem anos que estão dizendo Jesus vai voltar, Jesus vai voltar e não voltou, cara. Então, qual é o terceiro nível de apostasia grave? É um militante contra agora. Então ele começa a pregar agora contra tudo que é igreja. Ele começa a te questionar, a te cutucar. Tu é crente? Que isso, cara? Deixa de ser otário, dando dinheiro para o pastor. Tá aí, passando perrengue aí, porque quer ser o santão. Sabe? Então ele começa agora, e a gente agora está vendo na nação um movimento ateísta fortíssimo. Os caras vão para debate, os caras vão para podcast, para tentar descredibilizar a Bíblia, descredibilizar a palavra de Deus, e é muito doido isso. Então, nesse nível, só existe a ação de Deus. Porque é quase que impossível a gente, com a nossa influência e evangelismo, reconduzir essas pessoas a um nível de arrependimento. Porque mente cauterizada e ensino de demônios no coração. Paulo fala de pecados para a morte, de pecados que são cometidos e eles não têm perdão. Um desses pecados é o tão famoso falado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem disse isso foi Jesus. Jesus falou, aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Já era, já foi, sal. Segunda coisa que a gente leu aqui em Hebreus capítulo 6 foi aqueles que vivem na prática do pecado, de forma ímpia, também não há como reconduzi-los à salvação. E o terceiro pecado é o pecado não confessado, não arrependido. Deixa eu falar um negócio que talvez você se assuste. Deus não vai te perdoar pelos pecados que você confessa. Deus vai te perdoar pelos pecados que você se arrepende. As pessoas hoje falam de pecado como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Elas falam de seus pecados, isso é um tipo de confissões. Eles estão pregando aos quatro ventos. A Anitta, ela senta na beira de um palco, abre as pernas, traz o seu dançarino e diz que isso é liberdade.
E aí, as pessoas pregam os seus pecados, mas não estão arrependidas de seus pecados. A apostasia ela tem ligação direta com o nosso alicerce mental, com aquilo que está preso na nossa mente. Porque aquilo que nós temos por regra e doutrina começa então a reger a nossa vida. Tem um dito popular que diz assim: quer mudar os seus hábitos? Comece pela sua mente. Quer mudar os seus usos e costumes? Comece pela sua mente. Começa a mudar a sua mentalidade. E eu pensei que isso era só bobeira. Mas é muito verdade. É muito verdade. Porque ou você está firmado nas Escrituras, ou facilmente você vai ser enganado. Ou você está alicerçado no conhecimento de Deus, ou a doutrina de demônios, ou os homens que têm mente cauterizada e os espíritos enganadores vão tomar a sua mente. Por isso que o cristão ele deve ser um ser pensante e crítico. A apostasia, então, ela tem ações específicas também. Eu falei de 3 níveis, agora eu quero falar de 3 áreas específicas que levam o cristão a virar as costas para a fé e para o Senhor. Primeira área específica da ação da apostasia é a área do conhecimento. Meu irmão, é aqui o bicho pega. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: Jesus diz: vocês erram porque não compreendem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que coisa. Poucas pessoas, meus irmãos, pouquíssimas pessoas têm o zelo pelo conhecimento bíblico. Pouquíssimas pessoas. O brasileiro ele tem uma grande dificuldade de interpretação de texto. Isso é um dado. Mais de 50% dos brasileiros têm dificuldade em ler um texto e entender. E aí, isso nos confronta demais, porque pouquíssimas pessoas sabem realmente reconhecer uma mensagem bíblica. Porque muitos não sabem diferenciar uma mensagem bíblica para uma mensagem que contém a Bíblia. A gente tem hoje a teologia coach, que é a evolução, o megazord da teologia da prosperidade. E aí, quando a gente usa esses nomes, teologia da prosperidade, teologia coach, a gente usa o nome neopentecostalismo, que todas essas 3 vertentes são completamente heréticas. E o que acontece é que a gente fala assim: não, está amarrado em nome de Jesus. Aí tu senta para assistir uns 15 minutos de um podcast do Pablo Marçal. Tu sai de lá assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Faz sentido. Faz muito sentido. Você entende por que eu estou te falando isso? Porque não é só citar os versos e encaixar eles da forma que eu quero. É conhecer, então, o suprassumo das Escrituras. A apostasia, então, ela fere o teu conhecimento para que você seja completamente vulnerável para aqueles que habilidosamente sabem colocar algumas coisas. Por exemplo, tivemos agora recente o Pablo Marçal entrevistando um rapaz que era homossexual e ele falou assim: você vai ser salvo, mas não vai reinar com Cristo. E aí, meu Deus, e aí, discussão teológica, e não sei o que, e tal, e pá. Você entende? Por quê? Porque citar versículo não quer dizer que é bíblico. As pessoas têm a tendência e a mania de ver algum cara de social, terno e gravata, falar um monte de abobrinha e dizer: esse cara sabe o que está falando. Ou pegar um livro e, por ser um livro, a pessoa diz: uau, cara, isso aqui é top.
Eu lembro que um amigo meu, a gente lia livro junto, eu e o Olímpio. E a gente lia o livro com marca-texto. O, o verde claro e azul era a benção. Quando a gente passava por laranja e por roxo, era bichado. E aí a gente começava, não, isso aqui dá não, dá não. Quantos livros a gente tem que fizeram sucesso? Quem já ouviu falar num livro chamado A Divina Revelação do Inferno aqui? Quem já ouviu falar num livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos? Lealdade e deslealdade. Irmãos, bom dia, Espírito Santo. Que livros, né? Nossa. Abre a Bíblia com esse livro para te ver. Vai lá. A Isca de Satanás, John Bevere. Vai lá, meu irmão. Porque a gente precisa aprender a diferenciar. Por exemplo, está sendo pregado no nosso meio algo chamado ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a equiparação dos deuses para que todas as religiões então possam habitar em paz. Então, o que é um culto ecumênico? O culto ecumênico tem um pastor, tem um padre, tem um pai de santo, tem um testemunho de Jeová, tem um adventista, tem um Seixonoê, tem um Kibanda, tem um Candomblé, todo mundo está lá. Porque Deus é amor, Deus é soberano, e todo mundo diz amém. Aí o que acontece? É que o crente ele tem medo de falar a verdade. Eu te pergunto, o teu Deus é o mesmo Deus do candomblé? Sabe, quando a gente faz um ecumenismo, eu rebaixo Jesus à categoria de Buda. Porque eu estou equiparando Jesus com esse cara. 2 Coríntios capítulo 6, 14 diz: E não vos prendeis a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E em que parte tem o crente com o incrédulo? Em que senso tem o santuário de Deus com o dos ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo, e como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, serão o meu povo. Pelo que sai de vosso meio, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. Meus irmãos, a mensagem bíblica ela vai te dividir, ela vai te separar de incrédulos e pecadores. Mateus capítulo 4, do 34 ao 36 diz: Não pense que eu vim trazer a paz, não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em separação filho e o seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. Isso já acontece. Assim, os inimigos do homem serão de sua própria casa. Por que ele está falando isso? Está falando de gente que converte, que busca Deus, mas o Deus de quem mora com ele é diferente. O Deus de quem anda com ele é diferente. O que vai acontecer? Vai separar. Não vai ter jeito. E aí o que acontece? A gente olha, então, para Jesus e o fulano. Aí eu não quero perder a amizade do fulano. Aí então eu perco a amizade com Jesus. Para não machucar o fulano. Para não ferir o ego dele. Segunda coisa é o sincretismo. O que é sincretismo? É além de o ecumenismo, equipara, o sincretismo mistura todas as religiões. O sincretismo, então, ele começa a misturar, ele começa a fazer uma gororoba espiritual. E aí, o cristianismo, então, desse povo é um cristianismo pagão, porque ele começa a ter todos os elementos das outras religiões. Irmãos, qual era a crise dos patriarcas? Era o seguinte, o pessoal chegava... Abraão, beleza? Tem um Deus, né? Tem um Deus. Foi ele que te falou para te sair da tua terra, da tua parentela e para a terra que ele iria te mostrar, né? Tá, quem é o teu Deus? É o Senhor. Não, mas cadê o templo dele?
Cadê a imagem de escultura para tu dizer, esse é meu Deus? Ele falava, não tem. Quando Deus aparece para Moisés e diz, vai lá, fala para o faraó que foi o que eu mandei para libertar meu povo. Aí o Moisés está ali. Espera aí, rapidinho. Qual é o seu nome mesmo? O que eu vou dizer para o faraó? Ó, Deus mandou tu liberar o povo. Quem é teu Deus? Então. E aí Deus fala, eu sou o grande, eu sou. Aí Moisés falou, tá bom, então lá vai. Ó, o eu sou mandou tu liberar. Por quê? Porque a mente humana, ela é uma fábrica de ídolos. Então a gente quer ter nome, quer ter cheiro, quer ter cor, quer ter representatividade. E a vida com Deus é pela fé. Você não precisa de exatamente nada, nada para servir a Deus. Nada físico, nada palpável, nada tocável. Nada. Então, aprenda um negócio hoje. Tudo que você toca é muleta de fé e vem de outras religiões. Não é do cristianismo. O copo d'água em cima da TV é outra religião. Os símbolos de fé, os atos proféticos, as hierarquias, tudo vem de outra religião. Não é do cristianismo. A hierarquia, pastor, mestre, apóstolo, não sei o que, isso não existe. Não tem na Bíblia. Porque esses ministérios, a palavra já diz, ministério não é cargo, ministério é serviço. É como se tivesse uma grande obra nessa casa. O que a gente precisa? De um pedreiro, de um marceneiro para fazer o telhado, de um encanador para mexer com a água, de um eletricista, ou seja, são 3, 4 funções diferentes, mas não quer dizer que um está acima do outro. Quer dizer que cada um está exercendo um trabalho, uma função diferente. E isso é os ministérios. Eu sou o pastor, ok, mas isso não me difere de você. Na verdade, essa é a minha função. Eu estou desenvolvendo o meu trabalho, que é te servir através do pastoreio, te servir através do ensino. E aí, isso não me faz melhor do que a Bruna, que é ministra de louvor. Então, a hierarquia é pagã. Então, o conhecimento é uma área que a religião demoníaca, chamada apostasia, abraça o crente. Segunda coisa que abraça o crente é na consciência. A consciência cauterizada, ela é um terreno fértil. Meu Deus, já é 8h26, 7. Caramba. A consciência cauterizada, ela é um terreno fértil para a ação demoníaca. Porque a apostasia ela pode ser intencional, direta, motivacional, ou seja, existe um motivo, ou conduzida, indireta. Por isso, ela envolve a área do conhecimento, porque a consciência ela vai se acostumando com algumas coisas. Por exemplo, quem sente nojo quando passa um carro do lixo aqui assim, todo mundo, meu Deus, que cheiro forte. Mas aí o que acontece? Quem trabalha lá se acostumou. Se acostumou com o cheiro. A minha geração, quando via filme de terror, do Jason, que a pessoa está correndo a 1000 graus e o Jason vai andando na floresta e pega a pessoa. E é tudo fake, a gente via o zíper daqui da Costa do Monstro. A gente ficava assim, com medo e dormindo. Meu Deus, mãe, vem orar em mim, não sei o que, tal, aquela coisa. Hoje em dia, os moleques estão lanchando, assistindo autópsia. Porque os filmes de terror, as coisas, né, foram alimentando aquela mente. E aí, as barreiras foram se quebrando. E sabe o que acontece? O terror já não é mais tão terror assim. Consegue assistir uma morte de boa. Porque a maldade já foi instalada. Foi colocada para dentro. O cara que começa a ver pornografia, escalona também. E aí chega um tempo em que ele está vendo um casal e depois ele vê 2 mulheres.
depois ele vê 2 homens, depois ele vê um grupo, depois ele vê animais e vai ficando o normal. A maldade é assim, ela vai te acostumando, ela vai te cauterizando. Você vai perdendo a sensibilidade em relação àquilo. E aí o que acontece? Quando você vê, a sua consciência foi conduzida a um nível de queda que você nem imaginava chegar lá. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, versos 2, que pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua consciência cauterizada. Por isso envolve o conhecimento, sabe? Limites vão sendo quebrados, barreiras vão sendo quebradas, ultrapassadas. A mente cauterizada se torna resistente ao evangelho, porque ela vai um pouco mais, vai um pouco mais, vai um pouco mais, vai um pouco mais, e quando vê, a luz do evangelho já não alcança, porque ela entrou tão fundo na escuridão que não consegue mais enxergar a luz do sol. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do evangelho. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichões grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para a mentira. Não é que o cara deixou de ir para a igreja, que além de deixar de ir para a igreja, agora ele é contra a igreja. Quando a palavra de Deus vem sobre essa pessoa então ela se ofende com o evangelho. A palavra de Deus vem e ofende essa pessoa. Ela agora se sente machucada. E por que então? Ela junta então mestres para si. Para quê? Para que fale coisas agradáveis a ela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você tem essa tentação de ajuntar mestre para si, de ouvir coisas agradáveis, Deus não é o teu Deus. Porque Deus não é feito por mãos humanas. Então, se Deus é Deus, ele precisa ir contra a sua natureza, porque a sua natureza é contrária à natureza de Deus. Então, os confrontos são normais para quem serve a Deus de verdade. Então, ajuntar para si, segundo os seus desejos, se desviar da verdade, voltar-se à mentira. Sabe, a mensagem do arrependimento para esse nível aqui de consciência gera repulsa, pois buscam palavra que valide a sua vida. Então, a partir desse sentimento, tudo que o pastor prega é carapuça. Tudo que está acontecendo é jogando indireta. Tudo é torcido à verdade. Tudo gira em torno daquela pessoa o tempo todo. Orbita em torno dela, porque o Deus dela agora deixa de ser o Senhor e se torna ela. E aí o que acontece? A consciência, então, está cauterizada. A vida de Deus já não consegue entrar numa mente apóstata. Terceira coisa, para correr, meu Deus. Caramba. Primeira, conhecimento, né? Segunda coisa, consciência. E a terceira coisa, ações. A pessoa apóstata, ela vive uma vida em que a sua vida reprova o que ela diz crer. Entenda que existem apóstatas que não saem da igreja, tá? Tem apóstata que virou a costa para a verdade, mas continua na igreja. Por quê? Olha isso. A nossa vida também fala diante do Senhor. A nossa vida, a nossa atitude, o nosso corpo fala diante do Senhor. Eu vou correr só um pouquinho. Romanos capítulo 6, verso 11 diz: assim também consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer aos seus desejos, nem tampouco apresente os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos, ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não é só a boca que louva ao Senhor, o corpo também precisa falar
falar, as nossas atitudes precisam falar, o nosso comportamento também manda uma mensagem para Deus. Romanos capítulo 1, verso 18 diz assim: pois do céu é revelado a ira de Deus sobre toda impiedade, ou seja, comportamento ímpio. A ira de Deus é ativada por um comportamento ímpio. A vida ímpia atrai a ira de Deus, sabe? As ações na vida moral e pessoal falam a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que no aumento da ciência, lá em Daniel 9, e o aumento da imoralidade são sinais também do fim dos tempos. E aí você vê que as ações... Por que a ciência? E a ciência porque ela te torna um ser impessoal. A tecnologia, ciência, ela te torna um ser impessoal. Por quê? Porque eu prefiro outras coisas do que pessoas. A tecnologia, ela dá essa sensação, né? Alguém já disse que a internet ela aproxima os de longe, mas ela afasta os de perto. Então a gente vai se tornando impessoal. O que é impessoal? Eu prefiro um robô do que uma pessoa. E a imoralidade? Ela coisifica pessoas. O que é uma mulher? Não é uma mulher, é um depósito de líquidos. O que é um homem? Não é um homem, é alguém que pode suprir necessidades. A gente vai coisificando pessoas, e isso é imoral. As pessoas elas não se portam mais em pecar e ter as suas vidas quebrando o princípio. Cara, sexo fora do casamento, adultério, separação, relacionamento com o ímpio, o crente não se incomoda mais com isso. É normal. Por quê? Porque agora a sua ação, a apostasia, veio para o conhecimento e desceu para o corpo. A apostasia foi no conhecimento, desceu na consciência, digamos assim, e desceu para o corpo. E aí a pessoa namora com o ímpio normalmente. Normalmente. A pessoa vive em uma situação de pecado normalmente. Mas eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Na hora da adoração eu quebranto, eu choro. Mas eu não mudo a situação pecaminosa. E aí se encaixa no terceiro pecado que não tem perdão, que é o não arrependido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 diz: essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição, que cada um, escute, saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na concupiscência das paixões da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes já te disse e testifiquei, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita a Deus, mas o seu Espírito Santo. Rejeitar o Espírito Santo é apostasia. Então você percebe que o cristianismo brasileiro está cheio de conhecimento pagão, cheio de doutrina de homens caídos, ensino de demônios e espíritos enganadores. Isso é a apostasia. Quem me dá 5 minutinhos para eu acabar? 5, 10, 15, brincadeira. Piada velha, mas colou, ainda cola. Olha só. Eu quero encerrar com isso aqui. Prometo. Mais 2 textos. Claro que cada um tem 10 versículos. Mas... 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 10 ao 12, diz assim. Agora, te segura. De verdade. 2 Tessalonicenses 2, de 10 ao 12 diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, que creiam na mentira, e para serem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na injustiça. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses está falando da grande apostasia e do anticristo. Paulo está... A gente leu esse capítulo lá na frente, só que nos versículos iniciais do texto. Então, Paulo está dizendo, olha,
não se atribule por carta, por não sei o quê, como se alguém estivesse falando em meu nome. Jesus não volta sem antes acontecer a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então ele começa aqui a falar do homem da iniquidade. Ele começa a dizer assim, olha, por isso Deus então envia sobre eles um espírito de engano e de erro. Por quê? Porque eles não quiseram crer na verdade. Deixa eu te explicar esse verso contando a história de Faraó. Na primeira praga diz que Faraó endureceu o coração. Segunda praga, Faraó endureceu o coração. Terceira praga, Faraó endureceu o coração. E se eu não me engano, vai até a quinta ou quarta praga, ele endurece o coração. Só que chega um certo nível que diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não se arrependa. O que acontece é o seguinte, que quando Deus toma essa atitude, ele está fazendo assim, eu te deixo escolher. Tu não escolhe. Eu te deixo escolher. Tu não escolhe. Eu te deixo escolher. Tu não escolhe. Tá bom, tá certo. Então agora eu não te deixo mais escolher. Você vai colher as suas escolhas. Então, quando diz isso no verso Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 11, Deus envia sobre eles para que creiam na mentira, para que sejam julgados, porque não creram na verdade. Sabe o que esse texto revela para a gente? É que falso profeta é juízo para falso crente. Falso profeta é juízo para falso crente. Porque ele está falando, cara, sai daí. Cara, não te acostuma com o erro. E a gente tem esse costume. Não, tudo bem, toda igreja tem problema. Não, tudo bem, ele está ali pedindo dinheiro, mas... tem adultério no meio. Mas está tudo bem. Está no segundo casamento. Tudo bem. Ele... A palavra diz, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovem. Não, apontar os erros dos outros. Eu não posso julgar. A Bíblia diz, não julgueis. Que eu não posso apontar para a trave, para o cisco do olho do meu irmão, se tem uma trave. Fala o texto direito. Antes de você olhar para o cisco do seu irmão, tira a trave do teu olho, para que depois, então, você aponte o cisco. O julgamento está falando, não faça um julgamento hipócrita, mas pese todas as coisas. Paulo disse, retém o que é bom. A gente precisa voltar a ser crente bereia. Está falando? Abre a Bíblia. Deixa eu ver, deixa eu enxergar. É isso mesmo? Não, meu irmão, você está errado. Vai perder a amizade. Urubu, como diz na Marinha, você está errado. Pecado é pecado, e mesmo que o pecado seja meu. O erro é erro, mesmo que o errado seja eu. O que acontece é que a gente, por causa de amizades e coisas, a gente aposta. Hebreus 3 diz, pelo que como se diz, Hebreus 3:7, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como foi na provocação no dia da tentação, onde seus pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram-me as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram em seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vejam, irmãos, que nunca se achem no meio de vós um perverso de coração, de incredulidade, para se apartar do Deus vivos. Antes, exorte uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum tenha o coração endurecido pelo engano do pecado, porque todos nós somos participantes de Cristo, se é que guardamos firme o fim da nossa confiança no Senhor. Enquanto se diz, hoje, se ouvir a voz, não endureça o seu coração, pois os que, tendo ouvido, o provocaram, não foram aqueles que morreram, não foram aqueles que saíram do Egito por meio de Moisés, e os que contra quem se indignou por 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e quem jurou que não entrariam no seu descanso, não foram os desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí ele repete, vejam, irmãos, que não haja no meio de vós coração incrédulo. Você entende que a apostasia está ligada ao fato de deixar a mensagem do Evangelho entrar. De deixar a mensagem do Evangelho atingir.
E aí eu finalizo com isso, Romanos 1,16 diz: porque eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque o evangelho é revelado de fé em fé, e a justiça de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Então, em suma, a apostasia, ela é um abandono literal, consciente, de uma vida que Deus está nos propondo. Então, quando eu começo a misturar, ou a aguar o Evangelho ele é a dose certa para a gente. Eu não tenho que pôr nem tirar nada. Eu não tenho que misturar com nada. É só engolir. É só beber. É só deixar com que Ele molde a nossa vida.